Olá, meus amigos. Hoje, domingo, vamos falar sobre o batismo. O assunto batismo é amplamente discutido, debatido, não importa a religião e a crença que a pessoa tenha. Se acreditamos no cristianismo, se acreditamos que um dia vamos voltar à presença de Deus, então nós, independente do conhecimento que tenhamos ou da prática religiosa que tenhamos, nós aprendemos que o batismo ele é essencial à salvação. No entanto, muitos falam de uma forma sobre o batismo, outros falam de outra, e muitos inclusive defendem que não importa a religião ou a crença, o importante é ser batizado. No entanto, se nós fizermos um estudo mais detalhado sobre o cristianismo, sobre essas práticas, nós vamos ler que naquela época em que Cristo viveu aqui na Terra, para uma pessoa ser batizada, existiam alguns requisitos e era explicado e ensinado a forma correta, o local correto e quem deveria praticar essa ordenança e quem deveria ser batizado, né? E então, o que nós vamos fazer nesse vídeo é discutir, através de alguns documentos históricos, eu vou mostrar alguns documentos históricos, que filósofos, escritores, religiosos, de religiões, de seitas, de crenças diferentes do passado, em sua origem já falavam sobre essas práticas que existiam na época de Jesus Cristo. Certa vez, Jesus Cristo estava falando sobre o reino de Deus, entre os seus seguidores, e existia entre eles lá um senhor chamado Nicodemos. E Nicodemos então faz uma pergunta para Jesus Cristo. E ele pergunta a Jesus Cristo como que uma pessoa podia voltar ao reino de Deus, né? Por quê? Porque muitos acreditam em morte e não sabem o que vai acontecer depois da morte. E a pergunta foi uma pergunta natural. O que acontece após a morte? Como nós podemos voltar um dia à presença de Deus? E Jesus Cristo, muito tranquilamente, diz para ele que para que a pessoa voltasse à presença de Deus, era necessário que ela nascesse outra vez. Naquela hora, houve, claro, uma surpresa, né? Porque era uma doutrina que Cristo estava ensinando. Como que pode uma pessoa nascer outra vez? Será que ele está falando de reencarnação? Será que eu vou ter que morrer e nascer em outra pessoa? Como seria esse nascer de novo? Então ele perguntou para Jesus Cristo: como que pode uma pessoa nascer sendo velho? Ela tem que entrar no útero da mãe e nascer de novo? Como é isso? Não entendi. E Jesus Cristo então explica para ele que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Quando ele explica para Nicodemos isto, ele está falando do batismo, quando ele fala aquele que não nascer da água e do Espírito. Ou seja, aí já está um pré-requisito, né, para que o batismo possa ser reconhecido por Deus, da água e do Espírito. São dois elementos que devem estar presentes na hora do batismo. Claro, ele não menciona neste momento o terceiro item, que seria a autoridade, né? Não é qualquer pessoa que faz o batismo, tem que ser uma pessoa que tem autoridade. Então ele fala, a água é um elemento essencial, o Espírito, que é outro elemento essencial, e alguém que possua autoridade. Isso é tão importante porque quando Jesus Cristo ele vai ser batizado, ele procura o João, né? Esse João Batista, ele era um conhecedor da palavra de Deus. Ele inclusive era primo de Jesus, e ele então pregava, né? Saía pregando pelos desertos, né? Pelos montes,
e ensinando e falando sobre o reino de Deus. E as pessoas ouviam, e ele depois levava essas pessoas a um rio e batizava essas pessoas. Então ele tinha essa autoridade de fazer o batismo. Então a autoridade era necessária. Por isso Jesus Cristo procura João Batista para ser batizado. Mas vamos ver então o que alguns escritores desde aquela época falam sobre isso. Porque existe o batismo de adultos, mas também sabemos que existe batismos de crianças. Existe batismos por imersão e existe batismos por aspersão. A imersão é quando você entra totalmente o seu corpo, totalmente imerso na água. E a aspersão é quando é jogado um pouco de água só em alguma parte do corpo. Existem inclusive batismos sem água, né? Algumas crenças acreditam também nesses tipos de prática. Mas vamos ver o que as escrituras falam sobre esse batismo que é essencial para a salvação, que é reconhecido por Deus. Aí eu vou ler alguns trechos aqui e explicar. Começamos então aqui onde nós temos essa prática que existia na época de Jesus Cristo, né? Na hora que o batismo era feito, naquele período em que Jesus Cristo vivia, não havia muita delonga, muita enrolação para poder batizar uma pessoa. Simplesmente os apóstolos, ou Jesus Cristo, ou quem quer que seja, né, ensinava o evangelho para uma pessoa, falava do reino de Deus para essa pessoa e dizia para ela que ela deveria se arrepender das coisas erradas que ela fez na vida. E se ela então confessava naquele momento que ela estava arrependida e que ela aceitava Jesus Cristo, então essa pessoa que tinha autoridade podia realizar esse batismo. Então não havia nenhum curso que a pessoa tivesse que fazer, né? Simplesmente se ela confessava que acreditava naquelas coisas, né? Acreditava em Cristo e que ela estava arrependida, então isso dava a ela uma legibilidade, uma credibilidade, uma condição para ela poder ser batizada, né? Nós temos em Atos, no capítulo 8 de Atos, nos versículos 26 a 39, Filipe, que ele batiza um etíope. E ali então, nesse relato, se alguém quiser procurar depois, vai encontrar como que aconteceu esse batismo, né? Em que Filipe batiza esse etíope. E foi uma coisa rápida. Também outro momento em que o batismo acontece, nós temos aí no carcereiro convertido por Paulo, né? Então Paulo ensina o evangelho, esse carcereiro então ele se converte e o batismo é feito, né? Lá em Atos, no capítulo 16, nos versículos 31 a 33. O batismo de Cornélio e sua família nós encontramos lá em Atos, no capítulo 10, nos versículos 47 e 48. Então, esses versículos que eu citei agora, eles vão falar sobre a rapidez com que esses batismos eram feitos. Então, não tinha nenhuma pompa para isso. Porém, depois que Jesus Cristo ele morre, né, os apóstolos são perseguidos e são mortos, então, com o passar do tempo, não tendo mais Jesus Cristo, nem tendo os apóstolos, algumas coisas foram alteradas, né, por esses seguidores, né, da Igreja de Jesus Cristo. E no século II depois de Cristo, houve um decreto sacerdotal em que restringe essa ordenança batismal somente em duas épocas, em dois períodos, né, que seria o período de duas festas da igreja. Seria a festa de Pentecostes e também a festa da Páscoa. Até então não, até então o batismo era praticado quando a pessoa se arrependia. No século II, os homens começam, os apóstolos já não viviam, Cristo já não estava entre eles, os homens então começam a fazer as mudanças. E aí restringem essa ordenança somente nesses dois períodos, né? Porque nós falamos neste caso, nessa época, eles consideravam a Páscoa, que representava a ressurreição de Jesus Cristo, e a festa de Pentecostes, onde eles celebrariam a famosa festa da celebração pentecostal, a manifestação do Espírito. Então são coisas que foram alteradas no século II. E neste caso, exigia-se do candidato, já começa a mudar a coisa, já exigia do candidato ao batismo um longo
e tedioso curso preparatório antes dele ser elegível para o batismo. Neste período, inclusive, eles eram conhecidos, esse indivíduo que ia ser batizado era conhecido como catecúmeno ou noviço, né? Em treinamento, ele estaria se preparando para o batismo. Isso nós vamos encontrar aí, tem os estudiosos, um filósofo famosíssimo chamado Schlegel, né? Ele fala sobre isso em seu livro, né? Depois, durante o século II, nós já vamos encontrar aí um simbolismo para esse batismo, que pouco a pouco ele vai sendo acrescentado, vai sendo mudado, né? E aí, por exemplo, começam a considerar os recém-batizados como infantes alimentados com leite e mel, simbolizando a sua imaturidade. Na época de Cristo não tinha nada disso. E os homens começam a inventar coisas. E aí nós temos aí os recém-batizados sendo considerados como infantes, né? Como o batismo se destinava a ser uma cerimônia de libertação de Satanás, né, o que era dito, então começam a criar certas fórmulas, né, inclusive da época, que eram usadas entre os escravos. Então começam a mistificar a coisa que era tão simples. Era só declarar o arrependimento, né, que estava arrependido, e a crença em Cristo. Não, os homens começam a inventar então coisas. E aí começou a usar até a unção com óleo, né, nessa cerimônia do batismo. Uma coisa que até então nada. A Bíblia não fala nada sobre isso, em nenhum momento falou sobre isso. No terceiro século também, nós vamos ter aí já começa um pouquinho mais de complicação para o batismo, né? O batismo ele começa a ter uma característica quase como exorcismo, né? Como se ali fosse expulso um demônio do corpo daquela pessoa, né? Então a pessoa que ia fazer a ordenança do batismo, ele se entrega a gritos, né? Ameaçando e declamando coisas, né? Que antes nunca teve isso. E ele acreditava que fazendo isso ele estaria expulsando então os demônios daquela pessoa, que neste momento então era essencial que ela estivesse preparada, né, para o batismo. E após a administração, então ele voltava entre o seio dos seus amigos e familiares com coroas e vestidos com uma indumentária branca, com emblemas sagrados, uma coisa assim muito fantasiosa, né, que os homens começam a acrescentar em uma ordenança que era muito simples, né? E nós temos esse fato histórico representando neste momento a vitória do pecado, a vitória sobre o pecado e o mundo, para aquele que havia sido batizado, ou seja, a sua pureza, a sua inocência, né, que agora havia sido revelada com o batismo. Também vamos encontrar isso em um outro historiador que eu vou colocar aqui aqui no vídeo, para que vocês possam acompanhar, tá? Fazer a pesquisa, caso queiram comprovar, né? No século IV, aí nós temos aí a adoção de colocar sal na boca do recém-batizado. O que tem a ver o sal naquele momento? Nunca em nenhum momento das escrituras falava-se sobre sal. O homem começa então a acrescentar outra coisa ao batismo. E aí começam a colocar sal na boca do candidato ao batismo, simbolizando a purificação. Então o batismo ele era precedido, né, e seguido de uma unção com óleo. Então você tem o sal, o óleo, que até então não existia. Bom, a forma ou o modo do batismo, com o tempo, foi sofrendo outras mudanças, e na primeira metade do século III ele teve uma mudança radical, porque aqui houve uma alteração pelo qual o seu simbolismo essencial acaba sendo destruído. A imersão, que até então era praticada, apesar de todas essas fantasias, ela agora vai ser substituída pela aspersão, né? E aí
nós temos uma permissão da aspersão, substituindo a imersão. Um bispo erudito de Cartago, chamado Cipriano, ele defendeu a propriedade da aspersão em lugar da imersão em caso de uma fraqueza física. Até então nunca havia existido. Esse bispo, então, ele abre essa exceção e altera o batismo. Então a prática ela começa então a ser alterada, né?